Queridas, você já se sentiu invisível? Como se ninguém enxergasse o seu valor? Como se a sua própria história até aqui não tivesse nenhum brilho, nenhum propósito? Ah, amadas, talvez o mundo tenha tentado te rotular, sim. Talvez as circunstâncias da vida tenham tentado te limitar, te esconder, te silenciar. Mas hoje, aleluia, eu vim te lembrar de algo poderoso que vem direto do Senhor. O mundo viu Esther como uma órfã, mas Deus a viu como uma rainha. E enquanto as pessoas a enxergavam apenas como perda, Deus via o propósito. E enquanto os olhos humanos focavam no que faltava, Deus olhava para o que Ele havia depositado dentro dela. Fica comigo até o final desse vídeo, porque Deus vai reacender em você a visão do céu sobre quem você é. E antes da gente seguir, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa desta palavra, porque o que Deus começou em você, Ele vai completar. Amadas, Esther era uma jovem órfã, criada por seu primo Mordecai, numa terra estrangeira. Aos olhos humanos, ela era mais uma no meio da multidão. Sem nome, sem prestígio, sem herança, sem história que chamasse a atenção, sabe? Mas o que o mundo chama de insignificante, Deus chama vaso de honra. O mundo define pelas circunstâncias, Deus define pelo propósito. Ele não te rotula pelo que te aconteceu, queridas, não. Ele te nomeia pelo que Ele escreveu sobre você antes mesmo de você nascer. E a palavra de Deus diz em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Talvez, querida, você tenha sido rejeitada, esquecida, deixada de lado. Mas você não foi ignorada por Deus. Ele te viu quando ninguém te via. Ele te chamou de rainha quando ninguém te reconhecia. E a coroa já estava na mente de Deus antes de tocar a sua cabeça. A Bíblia nos revela, querida, que antes de Esther ser apresentada ao rei, ela passou por um tempo intenso de preparação. Foram 12 meses sendo tratada, cuidada, curada, adornada, tudo no oculto. Ela não sabia que aquele processo estava alinhado com uma missão divina. Talvez você também esteja nesse tempo. Um tempo em que tudo parece calado. Um tempo em que você sente que ninguém te vê, mas o céu te vê. Deus está te preparando no secreto para um propósito que ainda vai se revelar. Os bastidores de Deus são salas de preparação. Não despreze o tempo de espera. Ele é o forno onde Deus molda o seu caráter, afia os seus dons e fortalece a sua fé. No silêncio, Deus está agindo. No escuro, Ele está te formando. E no tempo certo, Ele vai te apresentar ao palco que Ele mesmo preparou. Esther não correu atrás da coroa. Foi a coroa que veio até ela. Isso é o favor de Deus. O favor do céu é aquele, sabe, empurrão divino que te leva para lugares onde você nunca poderia chegar sozinha. Quando chegou a hora de se apresentar, queridas, ao rei, a Bíblia diz que Esther alcançou graça aos olhos de todos quanto havia. Ela não manipulou, não se exibiu, não tentou conquistar com esforço humano, não. Ela apenas se preparou em silêncio, confiou e esperou. E quando o céu disse agora, Ele mudou. Você não precisa forçar o que Deus já escreveu. Você não precisa correr atrás de portas que o favor de Deus já vai abrir. Deus ainda está levantando mulheres como Esther, que não tem história de realeza, mas tem sim um coração rendido, puro e disponível. Mulheres que confiam mais no que o céu diz do que naquilo que o mundo impõe. Você é uma dessas mulheres. E quando chegou o momento de se posicionar, Esther teve medo, sim. Ela sabia que se aproximar do rei, sem ser chamada, podia custar a sua própria vida. Mas Mordecai, seu mentor e conselheiro, a lembrou. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E foi neste momento que algo dentro de Esther despertou. Ela entendeu, a coroa não era sobre ela, era sobre um povo, era sobre um propósito. E ela decidiu, jejuou, orou, se preparou e foi.
Mesmo com medo, ela foi. Mesmo sem garantia, ela foi. E isso é fé. Talvez hoje você esteja diante de um desafio que pareça grande demais. Mas Deus te colocou onde você está, não para se esconder, mas para brilhar. Não para se calar, mas para se levantar. Quando você se levanta, o céu inteiro se move ao seu favor. Quando você diz sim, Deus diz agora. O mundo viu Esther como uma órfã, mas Deus a definiu como rainha. E ninguém pode impedir o cumprimento desse destino, amadas. Não foi o passado, não foi a rejeição, não foi o medo. Quando Deus define, ninguém pode desfazer. Quando Ele decreta, nenhuma voz contrária prevalece. E eu vim aqui agora te lembrar, o que Deus escreveu sobre você ainda está de pé. Pode ter dor no meio do caminho, sim, pode. Pode ter rejeição, perda, silêncio, noites escuras, mas nada disso é capaz de apagar o que o céu já liberou ao seu respeito. A palavra do céu é maior do que qualquer marca que a deixou. Esther foi a rainha porque deixou Deus reescrever sua história, e hoje o Espírito Santo está te chamando de volta para uma verdadeira identidade. Você não é o que o mundo diz, você é o que Deus declarou, e em nome de Jesus eu declaro agora que toda marca de rejeição, toda mentira que foi plantada sobre você, toda palavra que tentou te diminuir, será apagada pelo poder do nome daquele que está acima de todo nome, e um novo nome será declarado sobre você, escolhida, separada, amada, rainha. Deus está trocando as vestes de vergonha pelas vestes de honra. Ele está ajustando a sua identidade, curando a sua história e ativando o seu chamado. Não importa quem te rotulou, não importa. O que importa é quem te chamou. E quem te chamou foi o Rei dos Reis. Ele te vê, Ele te escolheu e Ele está te chamando para se levantar hoje, porque é um povo que vai viver porque você decidiu se posicionar. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para cada mulher que está ouvindo esta palavra, Senhor. Visita esta filha com o teu Espírito, ó Deus. Toca nos lugares onde ela se sentiu pequena, onde ela foi ferida, meu Deus, esquecida, humilhada. Que toda ferida de rejeição seja agora lavada pelo teu amor. Que toda mentira do inimigo seja silenciada pela tua verdade. Que o teu Espírito a envolva e lembre quem ela é em ti, ó Pai. Reina, Senhor, reina agora sobre o coração dela e dá a ela forças para se levantar como Esther se levantou. Que ela veja com os olhos dos céus, que ela ande como quem tem um chamado, que ela viva, ó Deus, como quem carrega um propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Deixa também o seu pedido de oração. Eu vou orar com você, por você. Curte esse vídeo, compartilhe com outras mulheres que precisam se lembrar da sua própria identidade em Deus. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque toda semana tem uma palavra profética, tem um ensino, tem direção dos céus. Você é uma rainha, não pelo que o mundo diz, mas porque o céu já declarou isto sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.